A partir de agora, nós temos uma tendência de acompanhar cada vez mais o isolamento político de Bolsonaro. As próprias características pessoais do presidente fazem com que ele fique mais isolado. Porque Bolsonaro não é aquela pessoa que atrai os outros para perto de si, aglutina todo mundo, transforma todo mundo em amigo. Muito pelo contrário. Bolsonaro ele é uma figura grotesca, que causa repulsa, ele é repugnante. Você olha para ele e percebe que há uma falta de higiene ali. O cabelo dele é encebado, ele tem caspa. Você olha para Bolsonaro e percebe que ele deve sofrer de halitose. Fora aquela dentadura que fica dançando na boca dele que o impede de ter uma dicção mais clara. Ele é aquele tio que você sabe, você tem na sua família. Aquele tio bonachão que no início você até consegue ficar perto dele, mas depois de 2, 3 piadas de mau gosto você quer distância daquela figura repugnante. E Bolsonaro é essa pessoa. Então os militares que estão ali tentando pedir moderação, o próprio Centrão, não vão ter moderação de Bolsonaro. Toda essa história de colocar alguém para ser o interlocutor entre o judiciário e o executivo não vai dar certo. Ciro Nogueira acalmar os ânimos de Bolsonaro não vai dar certo. Primeiro porque Bolsonaro ele é repugnante, ele quer distância de todo mundo, ele faz isso. E segundo, porque essa estratégia conflituosa de Bolsonaro é uma estratégia que tem êxito. Faz 30 anos, desde 1988, 32 anos, que Bolsonaro vence sistematicamente eleições a cada 2 anos. Para que ele vai mudar um comportamento que é um comportamento vitorioso? Não faz sentido. Então ele vai continuar tensionando a corda, porque ele tem medo de perder a eleição. E pior, ele tem medo de sofrer o impeachment, porque se ele sofre o impeachment ele vai ser preso. E essa não é mais uma visão somente aqui do nosso canal. O Ricardo Couto, que escreve no UOL, falou isso ontem. Olha, Bolsonaro na verdade ele tem medo da cadeia, por isso que ele faz tudo isso. E essa vai ser uma percepção que cada vez mais vai ser propagada pela mídia. E aí, quando nós finalmente tivermos consciência nacional sobre isso, o medo de Bolsonaro que as pessoas têm de golpes, de ações golpistas vai acabar. Mas até lá, ele vai ficar cada vez mais isolado. Olha o que Bolsonaro falou hoje em um almoço para empresários. E os empresários têm uma função importante na sustentação do governo que eu vou chegar lá, então fique até o final do vídeo. Depois aquela palavra feia que não pode ser dita aqui, todos os incisos do artigo 5º da Constituição, diz Bolsonaro sobre o STF. De forma irresponsável, todos os incisos do artigo 5º da Constituição. Ele voltou a dizer que prefeitos e governadores foram os responsáveis pela destruição dos empregos. O presidente disse que o STF implementou um estado de sítio no Brasil. E logo depois dele ter usado essa palavra, aquela palavra bem violenta, ele atacou com mentiras o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, presidente do TSE, que é o grande inimigo de Bolsonaro no momento. Não inimigo, porque ele não é inimigo, mas Bolsonaro colocou ele como alvo. Esse almoço foi em Joinville. Bolsonaro voltou a atacar o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, na sexta-feira. Em discurso a empresários em Joinville, o presidente afirmou que Barroso quer que meninas de 12 anos tenham, vocês sabem, né? Façam aquela coisa indevida, que tem que ser mais 18. Você tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras que são ditas aqui no YouTube. Aspas. Não estou atacando o Supremo Tribunal Federal. No dia de ontem, a nota do senhor excelentíssimo ministro presidente do Supremo falou que, de acordo com as matérias da mídia, o presidente ataca o parlamento e o Bolsonaro ataca o parlamento. E aí o que aconteceu? O Luiz Fux não quer conversa com o Bolsonaro. Aquele papo que haveria de ser marcado entre os 3 poderes foi cancelado. E fez muito bem o Fux, com muito atraso, mas fez bem. Olha quem busca informação pela mídia, já está desinformado. Não ofendi nenhum ministro do Supremo, apenas falei da ficha do senhor Barroso, defensor do terrorista Batiste, favorável ao aborto, né? A liberação das drogas, a redução da idade para de vulnerável. Ele quer que nossas filhas e netas com 12 anos tenham relação por ele sem problema nenhum. E ele insiste nessa mentira. Porque ele gosta de cevar o gado dele, que é muito temeroso. Violência, abuso, né? E é tudo mentira que ele tá falando. É tudo mentira. Só que as mentiras de Bolsonaro tendem a isolá-lo. Notícia do próprio antagonista. Caserna se divide sobre apoio a Bolsonaro contra o Supremo. Militares destacam que o Brasil precisa de um clima de estabilidade institucional, principalmente em relação às eleições de 22. Um general reformado que já integrou a cúpula militar do atual governo disse ao antagonista, em caráter reservado, que o STF perdeu a compostura antes de Bolsonaro. Eles estão divididos. Outro militar e ex-assessor de Michel Temer afirmou que ninguém está ajudando a democracia.
A cúpula militar está dividida sobre o apoio de Bolsonaro na guerra aberta contra o Supremo. Enquanto alguns oficiais do alto comando garantem que não vão embarcar em uma aventura golpista, outros relativizam e até justificam os ataques do presidente da República aos ministros. O problema é que estamos sem referência. Não sei onde vamos parar, mas Bolsonaro não pode ser culpado de tudo de ruim que acontece no Brasil. As instituições, de forma geral, não estão perdendo a credibilidade. Não sei onde vamos parar. As instituições estão perdendo a referência, a credibilidade por conta do próprio Bolsonaro que as ataca diariamente. Mas por que os militares estão falando isso? Porque os militares não têm referência no governo Bolsonaro. A referência dos militares é outra, é o capital, é o capitalismo financeiro. Justamente os 200 pelo Brasil, aqueles empresários, esse grupo de empresários que almoçou com o Bolsonaro em Joinville. Então para eles está tudo certo. Só que, enquanto o Bolsonaro privatiza Correios, enquanto o capitalismo financeiro consegue ter um certo lucro com o presidente, como nós vimos o lucro do Bradesco aumentou, essas instabilidades políticas afetam. O país começa a ser mal visto, investimentos estrangeiros podem começar a sair e deixar de vir. E não falo investimento estrangeiro em capital produtivo, como por exemplo a abertura de fábricas. Não, investimento no mercado de capitais, ações de bolsa, para ficar bem didático. Isso é um problema. Porque aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade de saber que o Bolsonaro é um bravateiro, que ele não vai dar golpe nenhum. Então imagina para quem vê de fora e acha que a América Latina é uma nação única, revolucionária, que é tudo cubano aqui. Então isso começa a ligar sinal amarelo. Então se o Bolsonaro continuar com essas ideações, esses ataques que passam a imagem de golpista para a comunidade internacional, o capitalismo financeiro tende a retirar o dinheiro do Brasil. Porque o capital financeiro não gosta de instabilidade. O próprio capitalismo não gosta de instabilidade. E Bolsonaro provoca essa instabilidade. Então nós estamos vendo o isolamento político de Bolsonaro, um isolamento institucional de Bolsonaro, porque ele é apurrinhado pelo STF, pelo TSE e pela CPI, pelo Senado. E o Pacheco, presidente do Senado, deu uma resposta forte contra Bolsonaro. Metade da caserna já está reticente. Lula vai fazer uma carta para tranquilizar os militares. Só falta o capitalismo financeiro. Bolsonaro está ficando no bico do corvo, no isolamento. E ele vai passar pelo isolamento muito em breve na cadeia. Se você gostou, deixa eu arrumar o meu cabelinho, se inscreva no canal, veja como ser membro do canal, a melhor comunidade de membros de todo o YouTube político. Ontem foi dia de vídeo para os membros, é R$ 1,99 por mês. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.